bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá tudo bem. Então, hoje eu vou falar sobre a Arábia Saudita, né? Eu vim trazer mais um Conhecendo o Oriente Médio e hoje eu vou falar sobre a Arábia Saudita. O nome do país é Reino da Arábia Saudita. O reino foi fundado em 1932, né? Como a gente conhece ele hoje, né? Foi fundado em 1932 por Abdulaziz Al Saud. Isso foi após inúmeras batalhas entre o clã Al Saud e o clã Al Rashid. Teve uma época que os Al Saud fugiram para o Kuwait, depois retornaram, eles tomaram Riad, depois tomaram várias terras até conseguir dominar toda a terra que hoje a gente entende como Arábia Saudita, né? A unificação do reino se deu através de unificar o reino de Najd com o sultanato de Hijaz. É uma monarquia absoluta islâmica ou arabista, né? Ela é absoluta porque todo o poder está concentrado na mão do rei, e a islâmica segue o ramo wahhabi, né? A gente tem Sunni, tem Shia, tem Sufi, tem Salafita e tem o Wahhabi. O Wahhabi é dentro do segmento Sunni, né? O sunita, mas é uma forma mais fundamentalista e literal da doutrina dentro do Sunni, né? Do sunismo. Como eu já disse, o rei é a figura mais importante e o segundo posto fica com o príncipe herdeiro, né? Saudita vem de Saud, Saud, né? Em árabe, em inglês fica Saudi, em português Saudita, vem desse nome, Saud, vem de Saud, Al Saud. Oh. Estima-se que a família real saudita tem mais ou menos entre 30 mil membros de príncipes e princesas que vivem com os royalties do petróleo, né, com as riquezas do petróleo. A população saudita está em torno de 26 milhões de habitantes. Muitos desses habitantes, sei lá, uns 5, 6 milhões, são de imigrantes, basicamente vindo da Ásia, Oriente Médio, África, e os postos melhores ficam com o pessoal que veio do Ocidente, né? Os europeus, americanos, canadenses, e os postos de trabalho assim, mais braçal ficam com o pessoal principalmente Filipinas, Bangladesh, Índia, Paquistão. São a força de trabalho pesado da Arábia Saudita, né? O pessoal que é de empregado doméstico, muitas são filipinas. Tem muito empregado homem doméstico, né, que é motorista, faxineiro, enfim, também muito filipino, tem muito malaio, né, Bangladesh, Índia, Paquistão, esse pessoal que vai lá para o Afeganistão, tem muito pessoal dessa área, né, da Ásia, trabalhando na Arábia Saudita, e o pessoal que é trabalho mais não qualificado, né, eles são muito maltratados. Enfim, né, a galera que trabalha no Golfo, que não é muito qualificada, sofre pra caraca. A Arábia Saudita possui uma das maiores reservas de petróleo, né, do Golfo e do mundo. Um óleo muito bom, né, praticamente quase que um óleo com uma boa qualidade. Hoje a família real vive da riqueza da exploração do petróleo. Eles são multimilionários, bilionários, trilhardários, sei lá, eles são muito, muito, muito ricos. Toda essa imensa família é sustentada com o dinheiro do petróleo, mas coisas de 100 anos atrás, antes da formação do Estado como ele é hoje, né, do reino, antes da formação do reino como ele é hoje, os habitantes eram beduínos do deserto,
Viviam acampados em tendas, criando ovelhas e comendo camelo, comendo ovelha e vivendo de saquear as tribos vizinhas, guerreando. Eram muito pobres e hoje eles vivem o luxo e a ostentação que o criador da Arábia Saudita, né, o Abdulaziz, não viu. As principais cidades da Arábia Saudita são Riad, a capital, Jeddah, que fica no Mar Vermelho, Meca, Medina e Al-Hara. Eu conheço assim Dammam, na costa do Golfo Pérsico, de vista, né? De vista como assim, da janela do avião, né? Quando eu estava voltando do Catar para o Brasil. Na ida também eu passei sobre a Arábia Saudita, só que estava de noite, eu estava cansada e não vi. Mas na volta era de dia e eu vi, né? O avião sai do Catar e logo em seguida ele já entra para atravessar o território da Arábia Saudita e vir para o Brasil, né? Eu lembro de ver Dammam, né? Eu não vi as outras cidades porque eu acabei fechando aquela escotilha e tal, eu fui descansar um pouco, mas eu lembro de ter visto Dammam. Eu acho que eu devia ter dado mais atenção, prestado mais atenção, eu devia ter olhado mais, mas enfim, eu lembro de Dammam, vou deixar uma foto aqui, né? Que eu passei por cima de Dammam na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, como muitos devem saber, é o berço do Islã, né? Foi lá que o Islã foi revelado à humanidade, né? O profeta é da Arábia Saudita, né? O profeta Muhammad, as cidades sagradas de Meca e Medina, e que traz, né, milhões de peregrinos todos os anos para fazer a Hajj, né? Que é a peregrinação. E a gente sempre vê algumas notícias, né, sobre essa peregrinação, sobre a Arábia Saudita. Todo ano sempre tem alguma tragédia durante a peregrinação, porque são muitas pessoas, milhões de pessoas, tudo amontoado, né, uma movimentação muito grande. E esse ano, né, caiu um guindaste lá e matou muita gente durante a Hajj. Enfim, mas é uma coisa que sempre acontece, mas nunca nessas proporções. Infelizmente, a Arábia Saudita não emite visto de turismo. Ela é muito fechada. As pessoas conseguem entrar lá a trabalho, né, com visto de trabalho ou com visto de negócio, e para quem é muçulmano, o visto da peregrinação, né? Tinha uma proposta de estender o visto para os peregrinos, conhecer outros locais da Arábia Saudita, mas não emite visto de turismo. A gente vê que tem algumas agências que conseguem emitir, que vendem pacotes de turismo, mas não se emite visto, você não consegue, né, baixar daí e pedir um visto de turismo. Você tem que comprar um pacote. Para quem consegue entrar com essas agências de turismo, é bem caro. E para quem tem desejo de conhecer, eu também tenho, tem essa única opção, que é tentar com essas agências, comprando o pacote, conseguir o visto, que eu acredito que ela emita o visto de turismo, mas ela emite um visto tipo de negócio, para você poder entrar lá comprando o pacote dela, como se você estivesse fazendo um negócio com ela. Pelo que eu pesquisei, é isso, como se você estivesse fazendo um negócio com aquela empresa de turismo, e ela consegue emitir o visto para você. Você tem que ficar no hotel, o pacote completo, né? O hotel, a passagem para entrar lá, você entra a partir de Dubai, né? Essa que eu pesquisei, e tudo fica por conta dessa agência, como se você estivesse fazendo um negócio com ela para poder conseguir entrar no país. A Arábia Saudita, né? Ela é governada pela Sharia, pela lei islâmica. Todas as legislações são baseadas na lei islâmica, né? Então, divórcio, casamento, nascimento, disputa por negócios, crimes, é tudo julgado segundo a Sharia, segundo a lei islâmica, segundo o Alcorão.
Os reis, apesar de ser o governante, né, de conduzir o país, eles sempre evitam entrar em confronto com a ulema, que é tipo uma ordem dos religiosos, conselhos religiosos. Então, quando o rei quer modernizar um pouco a Arábia Saudita, tipo, permitir que as mulheres votem, que as mulheres dirigem, essa ulema, esse conselho de sábios, de religiosos e teólogos do Islã, não permitem, porque diz que vai estar ocidentalizando a Arábia Saudita, tá? Esse rei que morreu, que era o Abdullah, né? Ele queria modernizar um pouco a Arábia Saudita e ele sempre brecava com o pessoal da religião. As mulheres precisam usar a baia, hijab, que é o que cobre o cabelo, e o niqab, aquele que cobre aqui, deixando só os olhos à mostra. Em cidades mais modernas, como Riad, Jeddah, você consegue andar às vezes só com a baia é obrigatória em todo o território, mas nesses lugares você pode andar ou só com o hijab, sem precisar tampar o rosto, ou às vezes só com a baia, sem tampar o rosto, sem tampar o cabelo, né? Para quem quer saber mais um pouco da Arábia Saudita, eu recomendo o canal da Débora, o canal Revistas de Viagem. Ela é uma brasileira que está morando na Arábia Saudita, né, há mais de um ano, e ela conta, né, como é a aventura de uma brasileira na Arábia Saudita. Ela mora numa cidade muito conservadora, que é Buraydah, na região de Al-Qassim, e ela explica, né, que a cidade dela é conservadora, ela tem que usar a baia, hijab e niqab, e quando ela vai para Riad, quando ela vai para Jeddah, você vê que ela tá sem véu, sem um niqab. Uma coisa que está sempre na mídia envolvendo a Arábia Saudita é a questão da polícia religiosa, mais conhecida como os mutawas, né? São eles que ficam ali, né, para saber se você está seguindo a lei islâmica e os preceitos e que você não está saindo da linha. Confere se homem e mulher que não é casado, se está andando junto, que não é parente. Confisca se você está com material considerado impróprio, como pornografia, material de outras religiões, como cristianismo, Bíblia, enfim. E também bebidas, né? Bebidas, comida de derivados do porco, enfim, eles fiscalizam. Missão de promoção da virtude e prevenção do vício. E eles ficam andando, né, todos os locais da Arábia Saudita para ver se pega alguém fora da linha. Os locais, shoppings, restaurantes, lojas, tais, tem sempre o setor família e homens, né? Homens solteiros ou homens desacompanhados da família, eles não podem frequentar o mesmo ambiente destinados a famílias e mulheres sozinhas. Então, se você está lá no shopping, está lá na praça de alimentação e tem, vamos dizer, sei lá, um McDonald's, aí tem uma fila separada, assim, com tipo um tapume, uma coisa assim, para filhas de família e filas de homem solteiro. A Arábia Saudita, ela é dividida em 9 províncias, tá? E a capital fica na província de Ar-Riyad, e o nome da capital é Riyadh. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijinhos e tchau!